Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol já estava baixo quando terminei de consertar a cerca do Pasto Sul. Minhas mãos estavam sujas de terra e sangue seco dos cortes que os arames fizeram. Não doía mais. Depois de tantos anos lidando com a terra, a pele vira couro mesmo. Caminhei devagar até a casa, sentindo o peso dos 62 anos nas costas. A fazenda estava quieta demais. Só o barulho das cigarras e o mugido distante do gado. Era sempre assim, desde que a Maria partiu. Fazia 2 anos já, mas parecia ontem. Câncer levou ela em 6 meses. 6 meses que passaram como uma tempestade, rápido e destruindo tudo. Entrei na cozinha e acendi o lampião. O cheiro de querosene se misturou com o ar parado da casa. Aquela mesa de madeira que a Maria lustrava todo domingo, agora juntava poeira. Os pratos dela, de louça azul, continuavam na mesma prateleira onde ela deixou, porque eu nunca tive coragem de mexer. Esquentei o resto do feijão na panela de ferro. Comi em pé mesmo, mastigando devagar, olhando pela janela para o terreiro vazio. O vento balançou a rede que ela gostava de usar para secar roupa. 2 meias ficaram presas na corda há semanas e eu não desço. Não sei por quê. Depois da janta, sentei na varanda com a viola que há meses não toco. As cordas estão bambeando, desafinadas como minha alma. Lá no fundo do pasto, a vaca mimosa mugiu forte. Deve estar com fome. Amanhã cedo levo sal e vejo se o pasto não está muito seco. O relógio de parede bateu 9 horas. Hora de dormir, mas dormir virou inimigo. Quando deito, sinto o vazio do lado esquerdo da cama, onde ela encostava a cabeça no meu ombro. Às vezes acordo de madrugada, achando que ouvi ela tossindo na cozinha. Levanto e encontro só o silêncio. Peguei a garrafa de cachaça que escondo atrás da lata de café. 2, 3 goles. O suficiente para amortecer um pouco a dor. Não para curar. Isso não tem remédio. Saí para o terreiro. A lua estava cheia, prateando o chão batido. Lembrei de quando a Maria saía comigo para olhar as estrelas. Ela sabia o nome de cada constelação. Dizia que as estrelas eram furinhos no céu, por onde Deus espitava para ver como andava a vida aqui embaixo. Olha só, José, ela falava, apontando para o céu. Ali é o Cruzeiro do Sul. Minha avó dizia que quando a gente está perdido, é só seguir essa cruz que encontra o caminho de casa. Mas casa agora é um lugar vazio. Casa virou uma palavra que não combina mais comigo. Voltei para dentro e me deitei de roupa mesmo. Amanhã seria outro dia igual. Cerca para consertar, gado para olhar, silêncio para engolir. A vida continuava, mas sem cor. Sem cheiro de café passado de manhã cedo, sem o barulho bom de panela no fogão. Fechei os olhos e tentei não pensar. Mas o pensamento teima em vir. Se pelo menos ela tivesse deixado um filho, alguém para carregar um pedaço dela dentro de casa. Mas não teve tempo. O doutor disse que ela descobriu tarde demais. O vento bateu na porta da frente. Por um segundo, o coração disparou. Parecia alguém batendo, mas era só o vento, como sempre. Só o vento e eu, dividindo esta fazenda que já foi cheia de vida, e agora é só terra e memória. Acordei antes do galo cantar, 5:30 da manhã, como sempre. O corpo já não obedece mais ao desejo de dormir até tarde. A idade faz isso com a gente. Transforma em hábito o que antes era escolha. Passei café na cafeteira velha de alumínio. O cheiro subiu devagar, preenchendo um pouco o vazio da cozinha. Tomei o café amargo, em pé, olhando pela janela o dia que nascia com pressa. O céu ainda tinha um rosa claro no horizonte, prometendo calor para mais tarde. Saí para dar trato aos animais. As galinhas já ciscavam no terreiro, procurando minhoca na terra ainda úmida do sereno. A vaca mimosa me esperava no curral, o úbere pesado. Tirei o leite,
o jato batendo no fundo do balde com um barulho ritmado que sempre me acalmava. Era um dos poucos sons que ainda faziam sentido neste lugar. Depois levei sal para o gado no pasto norte. O chão estava seco, rachado como pele velha. Há 3 semanas não chovia direito. Só uns pingos esparsos que mal molhavam a poeira. O açude pequeno já mostrava o fundo em alguns cantos. Se não chovesse logo, ia ter que mudar o gado para o pasto perto do córrego. Estava voltando para casa quando ouvi um barulho diferente vindo da porteira da frente. Um choro baixo, quase um gemido. Parei e escutei melhor. Era choro de gente, não de bicho. Caminhei devagar até lá, o coração batendo um pouco mais forte. Fazia mais de 1 mês que ninguém vinha aqui. O último tinha sido o vendedor de remédio para carrapato, e esse nem desceu da carroça. Quando cheguei perto da porteira, vi uma moça sentada no chão, encostada no mourão. Devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, o vestido de chita surrado e sujo de terra. O cabelo preto estava solto, grudado no rosto pelo suor e pelas lágrimas. Nas mãos, segurava uma trouxa pequena, amarrada com barbante. Ela levantou os olhos quando me viu chegando. Olhos grandes, escuros, mas com um medo que cortava o peito da gente. O tipo de medo que conhece pancada, que conhece fome, que conhece desamparo. Moça, o que aconteceu? Perguntei baixo, parando a 2 metros dela. Não queria assustar mais ainda. Ela enxugou o rosto no braço e tentou se levantar. As pernas bambas quase não aguentaram. Estendei a mão para ajudar, mas ela recuou. Desculpa incomodar, seu moço, disse com a voz rouca. Tô andando há 2 dias. Vim de Santa Cruz. Meu pai, ele... A voz embargou de novo. Calma, falei. Respira primeiro. Quer um copo d'água? Ela assentiu com a cabeça. Fui até a casa e voltei com a caneca de esmalte cheia d'água fresca. Ela bebeu com sede de quem há muito não bebia água limpa. Obrigada, murmurou, me devolvendo a caneca. Como é seu nome? Conceição, Conceição dos Anjos. E o que te trouxe aqui, Conceição? Ela olhou para a estrada poeirenta por onde tinha vindo, depois para mim. Os olhos se encheram de lágrimas de novo. Meu pai me vendeu. Disse baixinho, como se tivesse vergonha das próprias palavras. Vendeu para um homem de Uberlândia. Um homem velho, ruim, disse que ia me buscar segunda-feira. Eu fugi de madrugada. O sangue subiu à cabeça. Vender filha como se fosse gado. Pensei no desespero que devia estar passando. E por que veio parar aqui? Não conheço lugar nenhum longe. Vi a luz da sua casa ontem de noite e resolvi vir. Pensei que talvez o senhor soubesse de algum serviço. Eu sei cozinhar, limpar, cuidar de roça. Não precisa de muito, só um cantinho para dormir e um prato de comida. Olhei para aquela criatura frágil, perdida, e senti algo mexer no peito. Fazia tanto tempo que não sentia essa vontade de proteger alguém. A última vez tinha sido com a Maria, quando ela estava doente. Entra, falei. Vamos conversar direito. Ela hesitou. Não vou te fazer mal, garanti. Minha esposa morreu há 2 anos. Esta casa não vê mulher há muito tempo. Mas você vai ficar no quarto de hóspede e a porta tem tranca por dentro. Conceição me seguiu até a varanda. Parecia um passarinho assustado, pronto para voar ao menor movimento brusco. Sentou na beirada da cadeira, as mãos apertando a trouxa no colo. Fala direito o que aconteceu, pedi. E ela contou. O pai bêbado, perdendo dinheiro no jogo. As dívidas que cresciam como praga. O homem de Uberlândia que apareceu oferecendo 500 cruzeiros pela moça. O pai que aceitou sem nem perguntar a opinião dela. Ele disse que eu ia ter vida boa na cidade. Ela sussurrou. Mas eu vi os olhos daquele homem. Não era olho de quem quer bem. Fiquei calado, processando a história. Conhecia casos parecidos. O mundo era duro com os pobres, e mais duro ainda com as mulheres pobres. Conceição tinha fugido da panela e podia estar caindo no fogo. Pode ficar aqui uns dias, decidi, até a gente ver como resolver isso. Ela ergueu os olhos incrédula. Sério?
Sério. Mas com uma condição. Você dorme no quarto de hóspede com a porta trancada, e se em algum momento se sentir insegura, pode sair quando quiser. Eu não vou te prender aqui como seu pai queria fazer. Pela primeira vez desde que a vi, Conceição esboçou um sorriso. Pequeno, tímido, mas um sorriso. Os primeiros dias foram de cautela de ambos os lados. Conceição acordava antes de mim, já arrumando a cozinha quando eu descia. Ela limpava, varria, organizava, como se quisesse pagar a hospedagem com serviço, mas sempre com os olhos baixos, evitando conversa longa. Eu respeitava o espaço dela, falava bom dia, perguntava se tinha dormido bem, avisava quando ia sair para os pastos. Nada mais. Tinha aprendido com a Maria que silêncio também é forma de carinho. Na segunda-feira chegou um homem a cavalo perguntando por uma moça fugida. Descreveu Conceição direitinho, cabelo preto, vestido de chita, cicatriz pequena na mão esquerda. Disse que pagava 20 cruzeiros por informação. Não vi moça nenhuma por aqui. Menti olhando direto nos olhos dele. Mas se aparecer, aviso. O homem rodeou a casa, espiou os cantos, mas não viu nada. Conceição tinha se escondido no paiol, atrás dos sacos de milho, como eu tinha combinado com ela. Depois que ele foi embora, encontrei ela tremendo no paiol. Não era só medo, era terror mesmo, o tipo de medo que morde por dentro. Era ele? Perguntei. Era, sussurrou. O capanga do homem de Uberlândia. Não volta mais, eu garanto. Mas a partir daquele dia, ela ficou ainda mais assombrada. Qualquer barulho de cavalo na estrada fazia ela correr para se esconder. Eu comecei a avisar sempre quando saía de casa, para ela não pensar que tinha sido abandonada. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a mudar. Eu estava tentando consertar o telhado da despensa. Algumas telhas tinham voado com o vento, quando escorreguei e torci o punho direito. Nada grave, mas doía como o diabo e não conseguia segurar direito. Conceição apareceu com um pano molhado e um vidro de álcool. "Posso?" perguntou, mostrando o pano. "Pode." Ela limpou o ferimento com cuidado, as mãos pequenas, mas firmes. Depois fez uma tipóia com um pedaço de tecido que tirou da própria saia. "Aprendi com minha mãe", explicou sem eu perguntar. Ela dizia que cuidar de ferida é igual cuidar de planta. Tem que ter paciência e carinho. "Sua mãe ainda vive?" "Morreu quando eu tinha 15. Febre alta, não tinha dinheiro para médico." Ficamos quietos. A dor da perda é igual para rico e pobre. Sempre dói do mesmo jeito. Naquela noite, pela primeira vez, Conceição ficou na sala depois da janta. Sentou numa cadeira afastada, mas ficou. Eu estava tentando ler o almanaque com a mão boa quando ela falou: "Por que o senhor me ajudou?" Levantei os olhos do livro. Era uma pergunta que eu mesmo tinha feito para mim várias vezes. "Porque precisava", respondi. "E porque faz tempo que esta casa não serve para mais nada além de guardar tristeza." "O senhor sente falta dela? Da sua esposa?" "Todo dia, mas saudade é igual fome. Se a gente não come alguma coisa, morre. Às vezes cuidar de alguém é um jeito de matar a fome da alma." Ela assentiu devagar, como se entendesse. "Eu nunca tive ninguém que cuidasse de mim", disse baixinho. "Minha mãe tentava, mas depois que ela morreu, só sobrou meu pai. E meu pai só sabe beber e jogar. Agora tem." As palavras saíram sem eu pensar. Conceição ergueu os olhos, surpresa. "Tem o quê?" "Alguém que cuida." O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi daqueles silêncios que a gente guarda no coração como se fosse uma promessa. Na sexta-feira, ela insistiu em ajudar com o gado. Disse que já tinha lidado com vaca antes e que não ia ficar à toa enquanto eu trabalhava machucado. Eu protestei, mas ela não deu ouvidos. No curral, a vaca mimosa, que sempre foi arisca com estranhos, se deixou ordenhar por Conceição sem problema. E o leite saiu mais farto do que tinha saído para mim nos últimos meses. "Ela gostou de você", comentei. "Bicho sente quando a gente está com medo ou com raiva",
Conceição disse, passando a mão no pescoço da vaca. Minha mãe falava que eles são iguais às crianças. Precisam sentir que estão seguros. Assistindo ela lidar com os animais, vi que Conceição tinha um jeito especial. Um jeito de falar baixo, de se mover devagar, de esperar o bicho se acostumar antes de chegar perto. Era o oposto do meu jeito meio bruto de homem acostumado a mandar. No sábado chovia fino. Conceição estava na cozinha fazendo pão quando ouvi ela cantarolar baixinho, uma música triste, mas bonita. Fiquei escutando da sala, lembrando de como a Maria também cantarolava quando cozinhava. Quando o pão ficou pronto, ela trouxe uma fatia ainda quente com manteiga. "Experimenta", pediu, com um sorriso tímido. Era o melhor pão que eu tinha comido desde que a Maria morreu. Falei isso para ela e vi que ficou vermelha de prazer. "Minha mãe ensinou a receita", disse. Ela falava que pão feito com pressa não cresce direito. Tem que dar tempo para a massa descansar. "Igual gente", falei sem pensar. "Como assim?" "Gente machucada também precisa de tempo para crescer de novo." Ela me olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo em mim que eu mesmo não sabia que existia. Naquela noite, depois da janta, ficamos na varanda ouvindo os grilos. O ar estava fresco depois da chuva, e a lua começava a aparecer entre as nuvens. "Posso te fazer uma pergunta?" Ela disse de repente. "Pode." "O senhor não fica sozinho de menos?" Pensei na resposta. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. "Sozinho é diferente de abandonado", falei devagar. "Eu escolhi ficar sozinho depois que a Maria morreu, mas você foi abandonada, é diferente. E agora? Agora não sei mais se quero ficar sozinho." O vento balançou as folhas do pé de manga no quintal. Conceição puxou o xale que tinha achado no armário da Maria. Eu tinha dito que podia usar. "Eu também não sei mais o que quero", confessou. "Antes eu só queria fugir. Agora parece que encontrei um lugar onde posso parar de correr." Foi ali, naquele momento, que senti o primeiro fio de ligação se formar entre nós. Não era amor ainda. Era coisa mais profunda. Era reconhecimento. Dois bichos feridos encontrando abrigo na companhia um do outro. A vida estava se ajeitando quando a desgraça resolveu bater na porta de novo. Foi numa segunda-feira que começou tudo. Conceição tinha saído para colher jiló no quintal quando ouviu barulho de cavalos vindo pela estrada. Muitos cavalos. Correu para dentro, o rosto branco de susto. "São eles", sussurrou, agarrando meu braço. "São 3 homens, um deles é o mesmo que veio outro dia." Olhei pela fresta da janela. 3 cavaleiros pararam na porteira. O que estava na frente era um homem gordo, de chapéu preto e bigode grisalho. Tinha a cara de quem estava acostumado a ser obedecido. Os outros 2 eram capangas, pelo jeito. Homens magros e duros, com o olhar de quem já tinha feito muito mal na vida. "Esconde no paiol", falei baixo, "e não sai de lá até eu chamar." Conceição hesitou. "E se eles levarem o senhor?" "Não vão levar ninguém, vai." Ela saiu pela porta dos fundos, correndo agachada até o paiol. Eu respirei fundo, peguei a espingarda velha que ficava pendurada na parede. Não tinha bala, mas eles não precisavam saber. E fui atender os visitantes. "Boa tarde", cumprimentei, parando a uns 5 metros da porteira. "Boa tarde", respondeu o homem gordo, tirando o chapéu. "Meu nome é Coronel Ribeiro de Uberlândia. Procuro uma moça que fugiu da família há 2 semanas. Cabelo preto, olhos escuros, uns 20 anos. O nome dela é Conceição." "Não conheço nenhuma Conceição", menti com a maior cara de pau. "É mesmo?" O coronel sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos, "porque tenho informação de que ela foi vista por aqui." "Informação errada. Moro sozinho há 2 anos. Não recebo visita de moça nenhuma." Um dos capangas sussurrou algo no ouvido do coronel. Ele assentiu e voltou a falar comigo. "Não se importa se dermos uma olhada na propriedade. É só para ter certeza." "Me importo sim. Esta é minha terra."
Ninguém entra aqui sem minha permissão. O coronel riu baixinho. Seu moço, acho que você não entendeu direito a situação. Essa moça foi comprada e paga. É minha propriedade legal. Quem esconde propriedade alheia comete crime. O sangue subiu à cabeça, mas me controlei. Moça não é propriedade de ninguém. E se quer falar de crime, vá procurar o delegado na cidade. O delegado é meu compadre, disse o coronel, o sorriso virando ameaça. Assim como o juiz, o prefeito e o padre. Você está se metendo numa briga que não pode ganhar. Ergui a espingarda devagar, só o bastante para eles verem. Talvez, mas posso fazer barulho antes de perder. Os capangas levaram a mão no cabo dos revólveres. A tensão virou corda esticada, pronta para romper. Por um momento achei que ia dar tiroteio ali mesmo, mas o coronel fez um gesto para os homens se acalmarem. Você tem coragem, velho. Respeito isso, mas coragem sem juízo vira burrice. Pôs o chapéu de volta na cabeça. Vou embora hoje, mas volto. E quando voltar, não vou perguntar de novo. Montaram nos cavalos e foram embora. Devagar. Como quem quer deixar claro que não tem pressa porque sabe que vai conseguir o que quer no final. Quando o barulho dos cascos sumiu na distância, chamei Conceição. Ela saiu do paiol tremendo dos pés à cabeça. Eles vão voltar, disse com a voz embargada. Vão. E agora? Olhei para aquela moça assustada e senti algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Raiva desses homens que achavam que podiam comprar e vender gente como se fosse gado. Raiva de um mundo que permitia isso. Agora a gente se prepara. Naquela noite, não conseguimos dormir. Ficamos na sala, eu com a espingarda no colo e Conceição sentada perto da janela, vigiando a estrada. De vez em quando ela suspirava fundo, como quem tenta não chorar. Me conta direito o que aconteceu em Santa Cruz, pedi. Preciso saber o que estamos enfrentando. Conceição enxugou os olhos e começou a falar. A história era pior do que eu tinha imaginado. O pai dela, Joaquim, era conhecido na região como jogador e bêbado. Devia dinheiro para meio mundo. Quando o coronel Ribeiro apareceu oferecendo 500 cruzeiros por uma moça nova para trabalhar na fazenda dele, Joaquim não pensou duas vezes. Ele nem perguntou se eu queria, disse Conceição, a voz carregada de mágoa. Só disse que era minha obrigação ajudar a família, que eu devia ficar agradecida por alguém me querer. E você sabia que tipo de trabalho era? Sabia. Ela baixou os olhos. Todo mundo na cidade sabe o que acontece com as moças que vão para a fazenda do coronel. Algumas voltam depois de uns meses, mudadas, estragadas. Outras nunca mais voltam. A raiva aumentou dentro de mim. Pensei na Maria, em como ela ficaria indignada se soubesse dessa história. Ela sempre dizia que o maior crime do mundo era fazer mal a quem não podia se defender. Por que você não procurou o delegado? Perguntei. O delegado de Santa Cruz é primo do coronel, e mesmo que não fosse, quem ia acreditar na palavra de uma moça pobre contra a de um homem rico? Tinha razão. O mundo sempre foi assim. Justiça para quem pode pagar, e desgraça para o resto. Ficamos quietos um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Lá fora, um vento forte balançava as árvores e fazia a casa gemer. José, disse Conceição de repente. Era a primeira vez que ela me chamava pelo nome. Sempre tinha sido Senhor. Fala. Por que está fazendo isso por mim? Não me conhece, não me deve nada, e agora está arriscando sua vida. A pergunta me pegou de surpresa. Não era fácil de responder. Porque é o certo, falei depois de um tempo. E por quê? Porque cuidar de você me faz lembrar de como é ser gente de novo. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Eu nunca tive ninguém que se importasse comigo de verdade. Nem minha própria família. Agora tem. E se eles matarem o senhor por minha causa, então morreu valendo a pena. O vento engrossou lá fora. Começou a chover. Uma chuva grossa, daquelas que fazem barulho no telhado. Conceição se levantou e foi até a janela. Tem alguém vindo, disse baixinho. O coração disparou. Peguei a espingarda e fui olhar.
Na escuridão, mal dava para distinguir uma sombra a cavalo se aproximando devagar. Um só, murmurei. Pode ser que não seja eles. Mas, quando o cavaleiro chegou mais perto, reconheci a silhueta. Era João, meu vizinho mais próximo, que morava a uns 3 quilômetros dali. Abri a porta antes dele bater. João, que susto! O que faz aqui com essa chuva? Vim avisar, disse ele, entrando e tirando o chapéu molhado. Encontrei o Zé do armazém na estrada. Ele disse que 3 homens de Uberlândia tiveram na cidade hoje perguntando sobre você. Disseram que você está escondendo uma moça fugida. Conceição apareceu na porta da sala, pálida. E o que o pessoal falou? Perguntei. A maioria não sabia de nada, mas a dona Benedita, aquela que fofoca demais, disse que viu uma moça na sua carroça semana passada quando você foi buscar mantimento. Praguejei baixinho. Tinha mesmo levado Conceição para a cidade na semana anterior. Ela tinha ficado na carroça enquanto eu fazia compras, mas alguém devia ter visto. Tem mais, continuou João. Os homens falaram com o delegado. Disseram que vão voltar amanhã com ordem de busca. Ordem de busca de mentira, falei. Delegado não pode dar ordem de busca para procurar gente livre. Pode não, mas quem vai impedir? João balançou a cabeça. Você conhece como é. Rico faz o que quer e pobre que se lasque. Conceição se aproximou, o rosto molhado de lágrimas. Eu vou embora, disse com a voz firme. Não posso ficar aqui causando problema para vocês. Você não vai a lugar nenhum, falei. Principalmente com essa chuva e esses homens rondando. Mas não tem mais. A gente vai dar um jeito. João coçou a barba pensativo. Conheço um pessoal em Goiás. Gente boa, que não tem medo de coronel. Se conseguir levar a moça até lá, é longe demais. E eles vão estar vigiando a estrada. Então tem que ser por outro caminho. Ficamos conversando até tarde, planejando. A chuva continuava caindo forte lá fora e o vento fazia a casa tremer. Parecia que até o tempo estava contra nós. Quando João foi embora, já passava da meia-noite. Conceição e eu ficamos sozinhos de novo, com a realidade pesando sobre nossas cabeças como uma pedra. Tem medo? Perguntei. Muito, mas não é medo de morrer, é medo de ser levada. Entendi. Para ela, havia destinos piores que a morte. Não vão te levar, prometi. Nem que eu tenha que morrer para impedir. Ela pegou minha mão. A primeira vez que nos tocamos de verdade. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Lá fora, um raio iluminou o céu por um segundo, seguido de um trovão que fez a casa inteira tremer. A tempestade estava chegando por fora e por dentro. A madrugada veio sem dormir. Fiquei sentado na cadeira da sala, a espingarda atravessada no colo, ouvindo cada barulho da noite. Conceição tinha adormecido no sofá, enrolada no xale da Maria, o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas. Olhando para ela dormindo, não consegui evitar que a lembrança da Maria viesse como onda forte. Fazia tempo que não deixava essas memórias saírem da gaveta onde eu as guardava trancadas. Lembrei do dia que conheci a Maria. Foi numa festa junina em Uberaba, há mais de 20 anos. Ela estava do outro lado do terreiro, dançando quadrilha, o vestido azul rodando na cintura fina. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo que nunca tinha sentido antes, como se o mundo inteiro tivesse parado só para aquele momento acontecer. Namoramos 2 anos antes de casar. 2 anos de cartas, de encontros na praça da cidade, de sonhos compartilhados. Ela queria ter filhos, muitos filhos, dizia, para encher a casa de barulho e alegria. Eu também queria. Sonhávamos com uma família grande, com crianças correndo pelo terreiro, chamando pai e mãe, com aquela voz alegre que só criança tem. Mas os filhos nunca vieram. Tentamos durante 15 anos. Fomos em médico, benzedeira, fizemos promessa, acendemos vela para todo santo. Nada. O ventre da Maria permaneceu vazio, e com ele um pedaço do nosso sonho. Ela sofria mais que eu. Via no rosto dela toda vez que alguma vizinha aparecia com bebê no colo.
Via na tristeza que tomava conta dos olhos quando passávamos perto da escola e ouvíamos o barulho das crianças brincando. Ela nunca se conformou com a ausência. José, ela me disse uma vez, sentada na cama, as mãos entrelaçadas no colo, você acha que Deus está me castigando por algum pecado? Que pecado, Maria? Você é a mulher mais boa que eu conheço. Então por que ele não nos dá um filho? Não soube responder. Não há resposta para algumas perguntas. Conceição se mexeu no sofá, murmurando algo no sono. Devia estar sonhando, ou pesadelo. Levantei devagar e puxei o xale para cobrir melhor o ombro dela. O gesto me lembrou de quantas vezes fiz a mesma coisa com a Maria. Voltei à cadeira e as lembranças continuaram vindo. Lembrei da última conversa que tivemos, 2 semanas antes dela morrer. Estava muito fraca já, o câncer tendo comido a maior parte da vida que restava nela. Segurei a mão dela, fina como um graveto seco. José, me promete uma coisa. Ela sussurrou. O que for. Promete que não vai morrer de solidão. Maria, promete. Quando eu for embora, você arruma um jeito de continuar vivendo. De verdade, não só respirando. Só tem você, Maria. Sempre só teve você. Besteira. Ela apertou minha mão com a pouca força que ainda tinha. Seu coração é maior que você pensa. Não deixa ele secar igual terra sem chuva. Fiz a promessa, mas depois que ela morreu, esqueci completamente. Deixei o coração secar mesmo, como terra rachada no meio da seca, até Conceição aparecer na minha porteira. Será que a Maria estaria feliz em saber que eu estava cuidando de alguém de novo? Ou será que sentiria ciúme, mesmo morta? Conhecendo ela, sei que ficaria feliz. A Maria sempre teve coração grande demais para sentir ciúme de quem precisava de ajuda. Lembrei de uma vez que ela trouxe para casa uma mulher que tinha apanhado do marido. Ficou 1 semana aqui, até conseguir coragem para ir embora da cidade. A Maria cuidou dela como se fosse irmã. Todo mundo merece um lugar seguro para ficar, ela me disse na época. Se a gente pode dar esse lugar, tem obrigação de dar. Era isso que eu estava fazendo agora, dando um lugar seguro para alguém que precisava, não por caridade, mas por obrigação humana. O relógio de parede bateu 4 horas, logo ia amanhecer, e com o dia iam voltar os problemas. Mas naquele momento, na quietude da madrugada, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Conceição abriu os olhos devagar e se sentou no sofá. Dormiu? Perguntou a voz rouca de sono. Nem tentei. E você? Sonhei com minha mãe. Ela ajeitou o xale nos ombros. Ela dizia para eu não ter medo, que ia dar tudo certo. Sua mãe era religiosa? Muito. Rezava o terço todo dia. Acendia vela para Nossa Senhora. Dizia que Deus nunca abandona quem tem fé. E você? Tem fé? Conceição ficou quieta um tempo pensando. Não sei mais. Às vezes parece que Deus esqueceu de mim. Mas às vezes... Ela olhou para mim. Às vezes parece que Ele mandou você para me ajudar. Ou mandou você para me ajudar. Falei sem pensar. Como assim? Era uma pergunta difícil de responder. Como explicar que cuidar dela estava me trazendo de volta à vida? Como dizer que a presença dela estava preenchendo um vazio que eu nem sabia mais que existia? Faz 2 anos que eu só existo, falei devagar. Acordo, trabalho, como, durmo, mas não vivo. Desde que você chegou aqui, sinto que voltei a viver. Mas por quê? Porque voltei a me importar com alguém. E se importar com alguém é o que faz a gente ser gente. Conceição me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. Eu nunca soube o que era alguém se importar comigo de verdade. Minha mãe tentava, mas ela mesma vivia com tanto medo do meu pai que mal conseguia cuidar de si mesma. E agora sabe? Acho que sim. É uma sensação estranha. Boa, mas estranha. Levantei e fui até a janela. O dia estava clareando devagar, as primeiras luzes cortando a escuridão. Logo, o mundo ia acordar, e com ele,
todos os perigos que nos esperavam. Conceição, chamei sem me virar. Fala, se acontecer alguma coisa comigo hoje, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, quero que saiba que cuidar de você foi a melhor coisa que fiz nos últimos 2 anos. Ouvi ela se levantar e vir na minha direção. Parou ao meu lado na janela. José, disse baixinho, você acha que sua esposa ia ficar brava de você estar me ajudando? A pergunta me pegou de surpresa. Virei para olhar para ela. Por que pergunta isso? Porque vejo você olhando para o retrato dela às vezes com cara de culpado. Olhei para a fotografia da Maria na estante. Ela sorria na foto, o mesmo sorriso que me conquistou na festa junina há tantos anos. A Maria teria sido a primeira a abrir a porta para você. Falei com certeza. Ela tinha coração maior que a casa. Então por que se sente culpado? Era uma pergunta que eu mesmo não sabia responder direito. Talvez porque estou deixando ela ir embora de vez. E isso dói. Conceição pôs a mão no meu braço. Não é deixar ir embora, é levar junto. Como assim? Tudo que ela te ensinou sobre cuidar, sobre se importar, você está usando para me ajudar. Ela não foi embora. Ela está aqui, no jeito que você cuida de mim. As palavras dela me acertaram em cheio. Era verdade. Tudo que eu estava fazendo por Conceição tinha aprendido com a Maria. A paciência, o carinho, a vontade de proteger, tudo isso ela tinha me ensinado. Obrigado, murmurei. Pelo quê? Por me ajudar a entender. Lá fora, um galo cantou. O dia tinha chegado e com ele tudo o que nos esperava. Mas por alguns minutos ficamos ali na janela, lado a lado, 2 feridos aprendendo a se curar através do cuidado mútuo. E pela primeira vez, desde que a Maria morreu, não senti que estava traindo a memória dela. Senti que estava honrando o que ela me ensinou. O sol mal tinha nascido quando ouvi o barulho de cavalos na estrada. Muitos cavalos. Conceição correu para a janela e ficou pálida. São eles, sussurrou. São mais que ontem. Olhei pela fresta. O coronel Ribeiro vinha na frente, mas agora tinha uns 6 homens com ele. Todos armados. Vinham devagar, sem pressa, como quem tem certeza da vitória. Esconde no paiol, falei. Não. Como não? Conceição me encarou com uma determinação que nunca tinha visto antes. Não vou me esconder mais. Se é para acabar, que acabe de uma vez. Conceição. José, eu cansei de correr. Cansei de ter medo. Se eles vão me levar, que seja olhando nos olhos deles. Senti orgulho daquela moça. Em poucos dias, tinha crescido mais que muita gente cresce em anos. Então fica atrás de mim, e se a coisa ficar feia, corre para o mato e não olha para trás. Peguei a espingarda e saí para a varanda. Os homens pararam na porteira. O coronel desceu do cavalo e caminhou até onde eu estava. Bom dia, seu José, disse com um sorriso que não disfarçava a ameaça. Coronel. Trouxe uns amigos para me ajudar a procurar minha propriedade. Fez um gesto para os capangas. Tenho ordem do delegado para revistar sua propriedade. Tirou um papel do bolso e acenou no ar. Ordem forjada, falei. Mas mesmo se fosse verdadeira, não entram na minha casa. O coronel riu. Seu José, o senhor é homem corajoso, tenho que admitir, mas coragem tem limite. Olhou para os homens armados atrás dele. Vai enfrentar 6 homens sozinho? Se for preciso. Foi então que aconteceu algo que nem eu esperava. Conceição saiu de dentro da casa e veio ficar ao meu lado. Não vai enfrentar sozinho, disse com a voz firme. O coronel sorriu ainda mais largo. Ah, finalmente a fugitiva resolve aparecer. Economizou nosso tempo. Eu não fugi, declarou Conceição, erguendo o queixo. Eu saí porque ninguém me vendeu para ninguém. Eu não sou gado. Moça, você foi comprada e paga. Tenho o recibo aqui. Bateu no bolso do paletó. 500 cruzeiros pagos ao seu pai. Você é minha propriedade legal. Meu pai não tinha direito de me vender, e o senhor não tem direito de me comprar. Direito? O coronel gargalhou. Moça, direito é para quem tem dinheiro e poder.
Você não tem nenhum nem outro. Foi aí que tomei a decisão que mudou tudo. Ela tem sim, falei alto para todos ouvirem. O coronel me olhou confuso. Como é? Ela tem direito porque agora ela é minha esposa. O silêncio que seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o vento nas folhas. Conceição me olhou com os olhos arregalados. Eu mesmo me surpreendi com as palavras que saíram da minha boca. Mas era a verdade, não a verdade legal. Não tínhamos casado no papel, mas era a verdade do coração. Em poucos dias, Conceição tinha se tornado mais importante para mim que minha própria vida. Mentira, disse o coronel, mas a voz tinha perdido parte da confiança. Não é mentira e esposa não é propriedade de ninguém. Prova. Olhei para Conceição. Ela entendeu o que eu estava perguntando sem eu falar. Por um momento, nossos olhos se encontraram e conversaram em silêncio. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Conceição, falei alto, você aceita ser minha esposa diante de Deus e desses homens? Aceito, respondeu sem hesitar, e eu te aceito como esposa diante de Deus e desses homens. Peguei a mão dela e segurei firme. Não era o casamento que eu tinha sonhado para ela, mas era o que podia oferecer naquele momento. O coronel ficou vermelho de raiva. Isso não vale nada. Casamento tem que ser na igreja, com padre, com papel. Casamento é compromisso entre duas pessoas, rebati. O resto é só burocracia. Não aceito isso. Não precisa aceitar. Não é o senhor que está casando. O coronel olhou para os capangas como se estivesse calculando as opções. Por um momento, achei que ia dar ordem para eles avançarem. Mas aí apareceu alguém que ninguém esperava. João, meu vizinho, chegou a cavalo pela estrada dos fundos. E não vinha sozinho. Trouxe mais 5 homens, todos vizinhos da região, gente conhecida e respeitada. Bom dia, pessoal, disse João, descendo do cavalo. Posso saber o que está acontecendo aqui? O coronel se virou, irritado. Assunto particular, seu João, não é da sua conta. É sim da minha conta. José é meu amigo há mais de 20 anos, e essa moça é agora esposa dele. Qualquer problema que vocês tenham com eles, tem comigo também. Os outros homens desceram dos cavalos e ficaram atrás de João. Conhecia todos. Eram lavradores honestos, gente trabalhadora que não tinha medo de homem rico. A situação tinha mudado. Agora eram 6 contra 6. E os nossos conheciam o terreno melhor. Coronel, disse João calmamente, acho melhor o senhor ir embora. Não tem nada para fazer aqui. Isso não vai ficar assim, rosnou o coronel. Vai sim, falei. Conceição é minha esposa agora. Se quiser questionar, procure um juiz de verdade, não seu compadre corrupto. O coronel subiu no cavalo furioso. Vocês não sabem com quem estão se metendo, ameaçou. Sabemos sim, respondeu João. Estamos nos metendo com um homem que acha que pode comprar gente como se fosse gado. Mas isso aqui não é a fazenda do senhor. Aqui a gente tem respeito por mulher. Os capangas montaram também. Estavam claramente desconfortáveis com a situação. Enfrentar um velho sozinho era uma coisa. Enfrentar 6 homens armados em terra conhecida era outra muito diferente. Vão embora, ordenou o coronel. Eles foram. Devagar, olhando para trás, mas foram. Quando o barulho dos cascos sumiu na distância, senti as pernas bambas. Conceição ainda segurava minha mão tremendo. Acabou? Perguntou baixinho. Por enquanto, falei. Mas ele vai tentar de outro jeito. João se aproximou sorrindo. Então vocês casaram? Quando foi isso? Agora há pouco, respondi. Na hora que precisou. Casamento de emergência, então. João riu. Já vi coisa pior. Os outros vizinhos vieram cumprimentar. Seu Pedro, seu Manuel, Zé do Sítio, Joaquim da Venda, Chico da Serraria. Gente simples, mas boa. Gente que entendia o que era certo e o que era errado. Parabéns, dona Conceição, disse seu Pedro, tirando o chapéu. Ganhou um bom marido. Obrigada, murmurou ela, ainda assimilando tudo o que tinha acontecido.
Depois que os vizinhos foram embora, ficamos sozinhos na varanda. Conceição me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. "Por que fez isso?" perguntou. "Porque era o único jeito de te proteger. Mas agora você está casado comigo. De verdade." "Estou." "E se você se arrepender?" Peguei as duas mãos dela e olhei bem nos olhos. "Conceição, eu não sei o que o futuro vai trazer. Não sei se vamos ser felizes, se vamos dar certo juntos. Mas sei uma coisa. Prefiro tentar ser feliz com você do que continuar morrendo de tristeza sozinho." Ela sorriu pela primeira vez desde que os homens tinham chegado. "Eu também." "Então está decidido. Somos marido e mulher, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal." Naquela tarde fomos até a cidade buscar o padre, não para dar validade legal ao casamento, isso podia esperar, mas para receber a bênção de Deus sobre nossa união. O padre Antônio, que conhecia a história, abençoou nossa decisão. "Deus abençoa quem se casa por amor", disse, "mas abençoa ainda mais quem se casa por coragem." E era isso que estávamos fazendo, casando por coragem. Coragem de tentar de novo. Coragem de acreditar que duas pessoas feridas podiam se curar juntas. Coragem de enfrentar o mundo lado a lado. Quando voltamos para casa no final do dia, tudo parecia diferente. A mesma casa, os mesmos móveis, mas um ar novo, como se as paredes tivessem aprendido a respirar de novo. "José", disse Conceição enquanto preparava o jantar. "Fala." "Obrigada." "Pelo quê?" "Por me devolver a dignidade que eu achei que tinha perdido para sempre." E foi ali, naquele momento simples na cozinha, que entendi que tinha tomado a decisão certa. Não apenas para proteger Conceição, mas para salvar a mim mesmo. As semanas que se seguiram foram de aprender a viver de novo. Conceição e eu tínhamos que descobrir como ser marido e mulher, como dividir o mesmo teto, como construir algo juntos a partir de duas vidas quebradas. No começo foi estranho. Ela dormia no quarto de hóspede, eu no meu quarto. Conversávamos durante o dia, mas à noite cada um se recolhia ao seu canto. Éramos casados no papel e no coração, mas ainda estranhos na intimidade. O coronel tentou mais algumas investidas. Mandou um advogado dizer que nosso casamento não tinha validade. O advogado foi embora quando João e mais uns 5 vizinhos apareceram na conversa. Depois mandou o delegado com ordem de prisão forjada. O delegado também foi embora quando o padre Antônio apresentou a certidão de casamento que tinha registrado na igreja. Por fim, o coronel desistiu. Apareceu pessoalmente uma última vez, sozinho, sem arma. Parecia mais velho, cansado. "Seu José", disse, tirando o chapéu, "vim fazer uma proposta. Não tenho interesse em proposta sua. 1000 cruzeiros, em dinheiro vivo, pela moça." O sangue subiu à cabeça, mas me controlei. "Coronel, pelo amor de Deus, quantas vezes tenho que explicar? Ela não está à venda, nunca esteve. Todo mundo tem preço. Eu não. 2.000. Nem por todo o ouro do mundo." Ele me olhou como se eu fosse louco. "Por que está fazendo isso? Ela não é nem bonita assim." Foi aí que perdi a paciência. "Sai da minha terra, agora, antes que eu faça alguma besteira." Ele saiu e nunca mais voltou. Soubemos depois por João que o coronel tinha se metido em problemas com a justiça. Outras famílias tinham denunciado a compra e venda de moças. O delegado corrupto foi afastado. Um juiz de fora veio investigar. O coronel acabou preso. Mas isso já não importava mais para nós. Conceição estava segura e éramos livres para tentar ser felizes. A mudança veio devagar, como tudo que é verdadeiro. Um dia, ela trouxe café para mim no quarto, de manhã cedo. Outro dia, eu ajudei ela a carregar as roupas lavadas. Pequenos gestos que foram tecendo uma intimidade nova entre nós. Uma noite, durante uma tempestade forte, ela bateu na porta do meu quarto. "José, posso entrar?" "Pode." Ela entrou, envolvida no xale da Maria. "Tô com medo da tempestade", confessou. "Posso ficar aqui?" "Claro."
Ela sentou na cadeira ao lado da cama. Ficamos conversando baixinho enquanto a chuva batia no telhado. Falamos de tudo e de nada. Da infância dela, dos meus projetos para a fazenda, dos sonhos que tínhamos guardado. José, ela disse quando o temporal passou, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. Você ainda ama sua primeira esposa? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei antes de responder. Amo. Sempre vou amar a Maria. Ela foi minha primeira mulher, meu primeiro amor. Isso não muda. Conceição baixou os olhos. Entendo. Mas, continuei, levantando o queixo dela com o dedo, amor não é recurso limitado. O coração pode amar mais de uma pessoa. E eu estou aprendendo a amar você também. Mesmo. De um jeito diferente, mas verdadeiro. Ela sorriu. Um sorriso que iluminou o quarto inteiro. Eu também estou aprendendo a amar você. Foi naquela noite que nos tornamos marido e mulher de verdade. Não por desespero ou conveniência, mas por escolha, por amor. Os meses passaram e a vida foi se ajeitando. Conceição aprendeu a lidar com o gado melhor que eu. Eu aprendi a fazer pão quase tão bom quanto o dela. Trabalhávamos juntos durante o dia, conversávamos à noite, dividíamos os sonhos e as preocupações. A fazenda prosperou. Com 2 pessoas trabalhando em sintonia, conseguimos aumentar o rebanho, melhorar os pastos, reformar a casa. Mas o mais importante, a casa voltou a ter vida. Conceição plantou flores no quintal, bordou toalhas novas para a mesa, cantarolava enquanto cozinhava. Eu voltei a tocar viola nas noites de lua cheia. Conversávamos com os vizinhos que vinham visitar. A casa que tinha virado túmulo voltou a ser lar. 1 ano depois do casamento, Conceição apareceu na cozinha com uma notícia que mudou tudo. José, disse, as mãos tremendo um pouco. Que foi? Acho que estou esperando o bebê. O mundo parou. Por um segundo, não consegui processar a informação. Tem certeza? Quase certeza. Todos os sinais estão lá. Sentei na cadeira, as pernas moles. Depois de tantos anos tentando com a Maria, depois de ter desistido da ideia de ser pai, a vida me dava uma segunda chance. Como você se sente? Perguntei. Feliz e com medo. Medo de quê? De não saber ser mãe, de fazer alguma coisa errada. Levantei e a abracei. Você vai ser uma mãe maravilhosa, eu sei. Como sabe? Porque você tem coração bom. E mãe boa não precisa de mais nada além de coração bom. A gravidez transcorreu tranquila. Conceição ficou ainda mais bonita, se é que isso era possível. A barriga cresceu devagar, redonda e firme. Eu falava com o bebê todas as noites, colocando a mão na barriga dela, contando sobre a fazenda, sobre os animais, sobre a vida que o esperava. Vai ser menino ou menina? Perguntei uma vez. Não importa, respondeu Conceição. Só quero que seja saudável. Vai ser, e vai ser amado, muito amado. O parto foi numa madrugada de março. Conceição acordou com dores e eu cavalgei até a cidade buscar a parteira. Dona Benedita, mulher experiente que já tinha ajudado meio mundo a nascer. O trabalho de parto durou 6 horas. 6 horas que pareceram 6 anos. Eu caminhava pela sala, nervoso, ouvindo os gemidos de dor vindos do quarto. A cada som, meu coração disparava. Calma, seu José, dizia Dona Benedita. Parir dói mesmo, mas é dor que vale a pena. Quando finalmente ouvi o primeiro choro do bebê, desabei na cadeira. Chorei como não chorava desde o funeral da Maria, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. É menina, gritou Dona Benedita. Uma menina linda e saudável. Entrei no quarto devagar, como se estivesse entrando numa igreja. Conceição estava deitada, cansada, mas sorrindo, segurando um embrulhinho pequeno nos braços. Quer conhecer sua filha? Perguntou. Peguei a menina no colo com cuidado, como se fosse feita de vidro. Era perfeita. Pequena, vermelha, com uma cabeleira preta igual da mãe. Quando abri os olhos, vi que eram castanhos como os meus. Como vamos chamar? Perguntei. Que tal Maria?
sugeriu Conceição. Em homenagem à sua primeira esposa. O nó na garganta apertou. Era o gesto mais generoso que alguém já tinha feito por mim. Tem certeza? Tenho. Ela fez parte da sua vida, faz parte de quem você é. Nossos filhos têm que conhecer essa história. Maria Conceição, então, com os nomes das duas mães. Perfeito. Naquela noite, sentado na varanda com a filha no colo, olhei para o céu estrelado que a Maria I tanto amava. Senti uma paz que não conhecia há anos. A vida tinha me dado uma segunda chance de ser feliz, e eu não ia desperdiçar. Conceição apareceu na porta, ainda fraca do parto, mas sorrindo. "O que está pensando?" perguntou. "Que a gente conseguiu." "Conseguiu o quê?" "Construir uma família. Apesar de tudo que tentaram fazer contra nós." Ela veio se sentar ao meu lado.